Bem-vindo. Esse é Resenha Libertária, seu canal de temas, fatos e opiniões libertárias. Hoje vamos explorar um dos capítulos mais negligenciados, porém mais influentes da Guerra Fria. Como a máquina de propaganda da União Soviética sequestrou, distorceu e ressignificou o conceito de sionismo. Não se trata apenas de história antiga. A retórica que vemos hoje nas ruas, nas universidades e nas redes sociais não surgiu espontaneamente. Ela foi meticulosamente fabricada nos laboratórios da KGB nas décadas de 1960 e 1970. Nosso objetivo hoje é rastrear a genealogia desse ódio, entendendo como o antisionismo soviético se fundiu com o antissemitismo tradicional para criar a ideologia híbrida que alimenta o conflito atual. Para entender a propaganda soviética, precisamos primeiro entender a geopolítica. A relação da URSS com Israel nem sempre foi de hostilidade. Em 1947, a União Soviética votou a favor da partilha da Palestina na ONU. Por quê? Porque Stalin via a criação de Israel como uma forma de expulsar o Império Britânico do Oriente Médio. Foi um cálculo puramente estratégico. No entanto, a virada decisiva ocorre em 1967 com a Guerra dos 6 Dias. Israel derrota de forma esmagadora uma coalizão de exércitos árabes, Egito, Síria e Iraque, que eram armados, treinados e financiados por Moscou. Para a União Soviética, foi uma humilhação geopolítica catastrófica. O armamento ocidental provou-se superior ao soviético. Incapaz de destruir Israel militarmente através de seus clientes árabes, Moscou mudou de tática. A guerra passou do campo de batalha físico para o campo de batalha ideológico. O objetivo agora era a deslegitimação total do Estado judeu. A campanha que se seguiu não foi o trabalho de alguns jornalistas extremistas. Foi uma operação de Estado massiva, coordenada pelo mais alto escalão do Politburo e executada pela KGB. A URSS mobilizou 4 pilares principais. Primeiro, o aparato de inteligência da KGB, que coordenava as medidas ativas, operações de desinformação globais. Segundo, as editoras estatais que inundaram o mundo com literatura antisionista traduzida para dezenas de idiomas. Terceiro, organizações de fachada, como comitês de paz e associações acadêmicas, que davam um verniz de respeitabilidade à propaganda. E quarto, a rede global de aliados. Países do bloco comunista, nações árabes clientes e movimentos de esquerda no Ocidente que atuavam como caixas de ressonância. Foi uma operação de engenharia social em escala industrial, desenhada para reescrever a realidade. O cerne dessa operação foi o que os linguistas chamam de inversão semântica. Historicamente, o sionismo era simplesmente um movimento de libertação nacional do povo judeu, buscando autodeterminação em sua pátria ancestral. Um nacionalismo como o italiano ou o polonês. A URSS precisava transformar essa palavra em um palavrão. Eles pegaram os conceitos mais odiados do século XX e os colaram artificialmente ao sionismo. A propaganda soviética começou a ensinar que sionismo era igual a fascismo, igual a nazismo, igual a imperialismo e igual a racismo. A tática mais perversa foi a inversão do Holocausto. Apenas 2 décadas após a Shoah, a máquina soviética começou a publicar caricaturas comparando líderes israelenses a oficiais nazistas. O objetivo era infligir dor psicológica máxima aos judeus e privar Israel de qualquer simpatia moral no cenário internacional. O triunfo máximo dessa campanha ocorreu em 10 de novembro de 1975, no plenário da Assembleia Geral da ONU. Através de intenso lobby, suborno e coerção diplomática, a União Soviética e seus aliados árabes conseguiram aprovar a Resolução 3379, que declarava oficialmente que o sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. Foi um momento sombrio para as Nações Unidas. A instituição criada das cinzas da Segunda Guerra Mundial acabara de endossar uma mentira fabricada por um regime totalitário. Embora a resolução tenha sido finalmente revogada em 1991, após o colapso da União Soviética, o dano já estava feito. Durante 16 anos, uma geração inteira de estudantes, diplomatas e ativistas foi ensinada, com o selo de aprovação da ONU, que o direito à autodeterminação judaica era um crime contra a humanidade. Como essa propaganda chegava às massas? Através de instrumentos muito específicos. Quero chamar a atenção de vocês para os livros e publicações estatais. Esta é a capa de um dos livros mais infames dessa era.
Judaísmo sem embelezamento, escrito pelo acadêmico ucraniano Trofim Kitko e publicado pela Academia de Ciências da Ucrânia em 1963. Observem a caricatura. A garra grotesca, a ganância, os símbolos religiosos misturados com dinheiro. Isso não é crítica política a Israel. Isso é a ressurreição direta de tropos antissemitas medievais sob o patrocínio de um Estado moderno. Outro livro crucial foi Cuidado Sionismo, de Yuri Ivanov, publicado em 1969. Este livro vendeu mais de 800.000 cópias apenas na URSS. E foi traduzido para o árabe e distribuído em massa no Oriente Médio. Ele argumentava que o sionismo era uma conspiração global para controlar governos e mídias. Além dos livros, tínhamos as caricaturas visuais e os cartazes, como este pôster da década de 1970, que retratava o sionismo como uma ferramenta militarista e imperialista. Essas imagens foram exportadas globalmente. Como essa propaganda soviética afetou especificamente o mundo árabe? A União Soviética não criou o ódio aos judeus no Oriente Médio do zero. O que eles fizeram foi muito mais sofisticado. A propaganda soviética forneceu um vocabulário moderno, secular e político para o antissemitismo islâmico tradicional. Eles pegaram o ódio religioso antigo e o reembalaram como anti-imperialismo e antirracismo. A síntese foi perfeita. O antissemitismo tradicional, somado à retórica soviética, fundido com o nacionalismo árabe, criou uma nova ideologia híbrida. Os líderes árabes, clientes de Moscou, usaram essa narrativa para desviar a atenção de seus próprios fracassos domésticos, unindo suas populações contra um inimigo externo fabricado com precisão cirúrgica. O legado dessa campanha está vivo hoje. A União Soviética caiu em 1991, mas sua propaganda sobreviveu encontrando novos hospedeiros. A União Soviética ajudou a ressuscitar e modernizar os protocolos dos sábios de Sião, o infame documento forjado pela polícia secreta czarista. A ideia de uma conspiração judaica global para controlar a mídia e as finanças foi atualizada pela KGB como lobby sionista. Hoje, governos como a República Islâmica do Irã atuam como sucessores ideológicos diretos dessa política. Quando vemos líderes iranianos ou grupos extremistas usando termos como entidade sionista, câncer imperialista, ou comparando Israel aos nazistas, eles estão lendo diretamente do roteiro escrito pela KGB nos anos 1970. Talvez o aspecto mais perturbador dessa história seja a cumplicidade de intelectuais ocidentais. A propaganda bruta estatal soviética não seria aceita no Ocidente se não fosse lavada. A KGB entendeu que precisava de vozes respeitadas. Eles financiaram simpósios, bolsas de estudo e publicações de esquerda que adotaram a narrativa antisionista. Uma mentira fabricada em Moscou era repetida por um professor em Paris ou Nova York, e, subitamente, transformava-se em teoria crítica respeitável. É assim que o ódio ganha legitimidade. Quando o antissemitismo veste uma beca acadêmica e fala o jargão da justiça social, ele se torna invisível para aqueles que se consideram progressistas. Se compararmos a propaganda soviética com a propaganda nazista, vemos uma diferença crucial de sofisticação. A propaganda nazista era bruta, biologicamente racista e abertamente genocida. Ela foi universalmente rejeitada após a Segunda Guerra Mundial. A propaganda soviética, por outro lado, foi infinitamente mais insidiosa. Ao esconder o ódio aos judeus sob a máscara do antirracismo e do anti-imperialismo, ela conseguiu penetrar nas instituições democráticas ocidentais, nas universidades e nas ONGs de direitos humanos. É o cavalo de Troia perfeito. Quais são as lições que devemos tirar dessa história sombria? 1. Precisamos questionar a terminologia. Palavras importam. 2. Devemos rejeitar falsas equivalências, especialmente a obscenidade de comparar judeus a nazistas. 3. Analisar a fonte das narrativas. Quem se beneficia com a deslegitimação de democracias? 4. Reconhecer os velhos tropos antissemitas, mesmo quando vestem roupas novas. 5. Fundamentalmente, proteger nossas instituições acadêmicas e midiáticas da instrumentalização ideológica. Para concluir, não podemos entender o conflito atual no Oriente Médio, nem a explosão de antissemitismo nas capitais ocidentais, sem entender a Guerra Fria. A origem importa. As palavras que ouvimos hoje nos campos universitários são armas forjadas há meio século por um regime totalitário.
O ódio não é inato. Ele é meticulosamente ensinado e transmitido. O antídoto para a propaganda não é gritar mais alto. O antídoto é a clareza moral, o pensamento crítico e a coragem de defender a verdade histórica contra as narrativas convenientes. Esse foi o Resenha Libertária, seu canal de temas e opiniões libertárias. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para que possamos levar mais conteúdo a mais pessoas. Obrigado!